Olá, seja bem-vindo ao episódio 93 do Café com PNL. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também muita gente procura, que é mindfulness. Viva o agora, nesse mundo de pessoas sempre pensando no futuro, no que vai acontecer amanhã. Qual que é o benefício da gente viver agora e como a gente faz isso, né? Porque às vezes não é uma tarefa tão fácil assim. Hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Tenho certeza que vai ser fantástico. E Viviane. Olá, pessoal. Vamos viver no agora? Desde já. Então, se você curte esse tema, se você sente que você precisa viver mais no agora, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com uma pessoa que você sabe que vai gostar bastante do tema também. E se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. É uma forma da gente saber que você gosta do tema e assim a gente consegue trazer mais desse tipo de conteúdo para você, e é uma forma de você ajudar a gente também a continuar esse trabalho que a gente entrega semanalmente para vocês, de forma gratuita. Exige bastante esforço da gente, exige toda essa estrutura aqui, então é uma forma de você ajudar a gente a continuar esse trabalho também. Mas vamos lá pro começo, então. Viva agora. Vamos lá. Muitas pessoas chegam pra gente e a gente vê que a pessoa tá completamente ou presa no passado ou com medo do futuro. E presa no passado, muitas vezes é por dois tipos. Ou porque ela viveu uma fase muito boa no passado, ou porque ela viveu uma fase muito ruim. Aí pergunta, né? Natan, quem quer viver numa fase ruim? A pessoa fala algo do tipo, olha o que aconteceu na minha vida. Como se aquilo fosse eterno. E não é eterno. E às vezes as pessoas se prendem numa fase muito boa. E falam, aquilo que é uma época boa, era uma época boa. E fica vivendo desse saudosismo. Legal, foi uma época boa, corta. E se permite viver uma nova fase hoje. E às vezes as pessoas ficam muito com medo do futuro. Ficam ansiosas por não ter um planejamento do futuro e não saber o que vai acontecer. Então esse assunto é muito importante para a gente viver no presente. E quando a gente estava preparando aqui esse roteiro, eu lembrei do presente que a Carol me deu, que ela me deu um box do estoicismo, dos grandes filósofos do estoicismo. E Sêneca fala muito sobre isso. Ele fala sobre a importância de você viver no presente. Porque a vida, ela é muito breve, ela é muito curta, a gente não sabe quando vai acabar. Então não tem por que a gente ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. Muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, eu gravei um vídeo essa semana passada sobre isso. Muitas vezes as pessoas ficam assim, quando eu me aposentar, quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 30 anos, e fica adiando a vida para o futuro. Só que você não sabe se os seus 30 anos, 40, 50, 60 vão chegar, porque é incerto demais. Então é muito importante você viver no único momento de tempo que existe, que é o presente. E estar totalmente conectado e vivendo mesmo o presente. Não só passando no automático aqui esse tempo, né? Exatamente isso, né? Como a mente da gente divaga, né? Ela leva você para caminhos que você pensa e enquanto você não tem ferramenta, você não consegue controlar, né? Então, quando a pessoa está fazendo uma coisa pensando em outra, a pessoa está almoçando pensando que depois do almoço ela está pensando o que ela vai fazer depois, então ela nunca está vivendo aquele momento presente, né? A gente fala que é o estado de fluir, é o estado de flow, onde você consegue estar no agora, totalmente presente na ação. E quando a gente está presente na ação, é onde gera excelência, porque você está isento de pensamento e de tempo, né? Geralmente quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, algo que dá muito prazer pra gente, a gente entra nesse estado de fluir, nesse estado de flow, que é você totalmente conectado na ação que você está fazendo, sem se preocupar com nada e nem com o tempo. Então parece que aquilo é eterno, e é mesmo enquanto você está fazendo. E é aí que gera excelência, porque você o nosso cérebro ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo com 100% de atenção. Carol mais pode falar sobre isso do que eu. Mas quando você divide a sua atenção em duas coisas, você não está 100%
na tua alta performance, né? Você não está performando da melhor forma. E aí, Carol, o que você vai falar do cérebro? Já que a gente está falando do cérebro. Já que você empurrou essa para mim, já né? que eu empurrei essa para você, pega essa bola. É que nem um celular, né? A gente usa muito essa analogia do celular. Eu não sei se você que tá aí em casa já aconteceu isso, de você abrir várias abas e não fechar nenhuma, deixar vários aplicativos abertos e não fechar nenhuma. Não parece que o celular fica mais devagar, mais travado? A mesma coisa com o nosso cérebro. Toda vez que a gente abre um pensamento e não fecha, é como se você estivesse abrindo um outro aplicativo e não fechando. Você usa um pedaço da sua capacidade cognitiva e das suas funções executivas para ficar tratando desse assunto, mesmo que inconscientemente. Então, você ocupa um pedaço da sua capacidade executiva com isso. E aí, o que acontece? Quando você começa a ocupar a sua capacidade executiva com várias coisas que você nunca vai fechar, porque não tem como você viver o futuro, né? Então, é um negócio que você nunca vai fechar, sempre vai estar ali, te atazanando, vamos dizer assim. Você acaba deixando de ter foco naquilo que você está fazendo no presente. E aí, a sua capacidade de solução de problemas, por exemplo, raciocínio lógico-matemático, memória, tudo isso fica prejudicado, de certa forma. Então, não só para a questão de bem-estar e qualidade de vida, mas também para a questão de produtividade. É muito importante você ficar... Muitas vezes as pessoas focam muito, né? Quero ser produtivo, quero ser produtivo. E aí pensam, não, vou viver no momento presente só por conta da produtividade. Só que eu acho que é muito maior que isso. É questão de você garantir qualidade de vida e felicidade, em primeiro lugar, né? Você viver no presente. É importante falar de todas essas coisas que eu falei aqui, né? Do que acaba prejudicando. Mas muito mais importante que isso é entender o quanto isso te faz viver de uma forma muito mais feliz também. Enquanto vocês estavam falando, eu peguei aqui uma frase do livro do Sêneca, que ele fala: é brevíssima e agitadíssima a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. E também lembrei de uma frase que eu não vou lembrar ao certo como que ela mas é do Shakespeare, que fala que quando você traz para o presente uma dor do passado, você cria uma nova dor para viver agora. Então, óbvio que o que a gente está falando aqui não é para você esquecer o presente, o passado, e não se preocupar com o futuro. Óbvio que a gente não está falando isso. O passado, ele pode ser uma enorme fonte de dor, mas ele é uma enorme fonte de aprendizados. Você viveu experiências ali que te trouxeram aprendizado. Então é óbvio que você não pode esquecer isso. Mas você tem que pegar o aprendizado e se cortar essa fase. E se permitir viver uma nova agora. E o futuro, como a gente sempre fala, né? Que pode ser uma fonte de motivação ou uma fonte de ansiedade. Mas a importância de você viver no presente é essa, você estar atento a tudo que está acontecendo. Como a Viviane falou aqui, entrar em flow. Você dá importância a tudo que está acontecendo, perceber onde você está, viver os momentos com as pessoas que estão ao seu redor. Então é muito importante você viver no presente. Queria entrar agora nos benefícios da gente viver no presente. E quais são, Viviane? Eu acredito que, assim, quem tem excesso de passado tem tendência a entrar numa depressão. Quem tem excesso de futuro tem a tendência a viver em ansiedade. É lógico que é super importante, sim, a gente ir lá para trás no nosso passado, ressignificar muita coisa que a gente viveu, porque hoje a gente... tem mais ferramentas de que quando aconteceu alguma coisa e tirar a aprendizagem, né? Desprender da dor e se ligar à aprendizagem. E no futuro a gente não controla. Mais do que hoje, não preciso nem explicar isso para ninguém, depois de uma pandemia, que a gente viu aconteceu inédito, inusitado e que você não tinha controle nenhum. Mas você pode ter controle sobre você mesmo, que eu acho que isso que é o importante quando você está no presente. É ter controle sobre os teus pensamentos, sobre a forma como você atua, sobre a forma como você direciona o teu futuro. Mas vivendo cada passo que você vai dar hoje para que você construa um futuro não totalmente programável, mas que você tenha uma direção. Você tendo uma direção, a ansiedade você minimiza a ansiedade. Então, isso é importante. Então, o benefício de você viver no presente é você performar de uma forma excelente, porque você está ali fazendo aquilo focado, né? A gente vai falar muito de presente, se a gente for falar de uma competência muito importante
para ser trabalhada, para você conseguir trabalhar no presente, é foco. É você estar focado no que você está fazendo e esquecendo tudo que está ao seu redor e que não pode ser que naquele momento não faça parte desse resultado que você quer, né? A gente vê muita gente fazendo alguma coisa e pensando em outras coisas e assim ela não consegue performar da melhor forma. Eu acho que a alta performance, eu diria que é o maior benefício que você traz para você viver no presente, né? Com certeza. E você falou também que reduz a ansiedade, e isso, claro que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Reduz o estresse, tudo, a tensão. Uma outra coisa que você viver no presente traz, um outro benefício, é melhorar os relacionamentos. A gente estava falando num episódio bastante tempo atrás, o episódio que a gente falou de escuta, você estava falando de negociação e vendas e falou bastante sobre escuta ativa. As pessoas geralmente estão conversando com as outras, já pensando no que elas vão responder logo depois. Na verdade, elas não estão conversando com as outras. Elas estão conversando mesmo, né? com elas mesmas. A maioria do tempo as pessoas fazem isso, né? Eu falo isso muito em vendas, né? Para vendedor, que a pessoa está conversando com o outro, mas está buscando resposta já para dar, já está preparando a próxima fala. E isso é algo que te desconecta do presente totalmente, né? Isso, e aí, você pensando dessa forma, você se comunicando dessa forma, agindo dessa forma, isso não cria uma comunicação empática, não cria um relacionamento saudável com a pessoa que você está se comunicando. Então, óbvio que você ficar no presente, você se permitir estar ali totalmente conectado, atento ao que a pessoa está falando, isso promove os relacionamentos de uma forma mais saudável. Melhora muito também a tomada de decisão, que a gente falou um pouco, uns 3, não, acho que até mais. Alguns episódios atrás, porque você vai estar totalmente certo do presente, do que está acontecendo e qual a decisão você tomar. Então aumenta muito, melhora muito a tomada de decisão. O que mais, Carol? Consolidação da memória. A memória exige para ela ser formada de um alto grau de atenção. Então, quanto mais atenção você consegue ter em alguma coisa, mais você é capaz de aprender e recuperar essas informações que você aprendeu. Então, estudantes, vale muito a pena vocês exercitarem técnicas de foco, porque os resultados são bem, bem expressivos. Tem muita pesquisa sobre isso dentro da neurociência, principalmente da neurociência do ensino, né, da aprendizagem. Então, é um grande benefício de você executar essas técnicas também. Então, viver no presente, como a gente está falando, traz muitos benefícios. Mas a gente sabe que tem diversas distrações que impedem a gente de viver no presente. Existem diversas. Aqui, uma das maiores que eu acredito é a própria tecnologia, né? O celular, a televisão, a tecnologia, você ter tudo na sua mão ali, aí você fica ali 2 horas tudo no e Instagram. Nada, né? Tudo e nada. Você fica ali 2 horas no Instagram, descendo o feed, vendo. Isso é uma distração. Então, quais são os principais obstáculos e os desafios de estar vivendo no presente hoje? Um grande obstáculo é esse mesmo, né? O quanto a gente gasta tempo, né? A gente fala muito de administração do tempo, mas eu não falo nem mais de administração do tempo. Eu acho que hoje, ao invés de você pensar em administrar o tempo, você tem que pensar em gerenciar distrações. Então, a melhor coisa que você faz é fazer uma lista do que te distrai, externamente e internamente. Tem muita coisa que distrai a gente externamente. O celular é top número 1, eu acho que para todo mundo hoje. Mas tem coisas que te distraem internamente. Algum relacionamento mal resolvido, alguma coisa que te preocupa e isso não sai da sua cabeça, que é o que a Carol falou, são esses laços que a gente abre e vai ocupando espaço na memória. E aquilo parece que não está ali, mas está. Porque o teu inconsciente, ele capta tudo isso. Então, esse tipo de gerencial que te incomoda internamente e externamente, acho que vale a pena fazer o primeiro exercício, que é exatamente isso. Quando eu estou lá na formação de coaching, eu começo assim, falar de lista de incômodos, o que te incomoda.
Eu falo assim, começa pela tua casa. Faz uma lista de incômodos, das coisas que te incomodam na tua casa. A pessoa pensa que é 1 ou 2 itens. Daqui a pouco ela vai fazer 70 itens de coisas que ela passa pela casa tendo aquele incômodo. Aquele armário que não fecha direito, mas toda hora que eu olho, parece besteira. Mas o teu inconsciente, ele capta isso. E cada incômodo desse vai ocupando um espaço. Então, eu acho que por aí a gente começa a criar um mecanismo de entender como a gente funciona, né? E saber que a gente precisa gerenciar a distração. Então, para cada coisa que te distrai, você tem que criar um plano. Como que eu faço para resolver isso, né? A gente fala muito do quê, né? O que eu tenho que fazer? Mais importante do que, eu como. Como que eu vou resolver isso aqui agora? Se eu achei esse incômodo, se eu achei essa distração, como que eu resolvo isso? E a gente precisa se policiar mesmo. Eu lembro na época do e-mail, né? Hoje é menos, né? Mas eu baixava e-mail, vinha 300 e-mails, 400 e-mails. E, gente, não vai dar conta. O teu tempo é 24 horas e é para todo mundo. Não. O tempo ele não vai mudar. Vai mudar o que você faz com ele. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, gente, eu não vou ficar toda hora teclando para baixar e-mail, porque é louça na pia, toda hora tem. O celular, se você abrir um Instagram, toda hora tem. Então, como que você vai gerenciar isso? Se isso te distrai, coloca um tempo. Olha, de tal hora eu vou fazer isso. Acabou aquela hora, eu não vou mais abrir até... Eu vou me dar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Durante o dia, eu não vou fazer isso. Senão, a gente fica tendo até compulsão de ficar apertando o botão toda hora. Ontem mesmo eu estava vendo na televisão, o menino já sofrendo no corpo, né, através de tanto ficar no celular, o que o corpo dele estava fazendo? Já tremer perna, tremer braço, a pessoa começa a gerar uma ansiedade imensa, porque você não vai dar conta de tudo, aquele fear of missing out, também que tanto fala, né, Carol? Eu quero que a Carol fale isso no cérebro, sobre o FOMO. Mas tudo isso te tira do presente. Tudo isso te tira de uma excelência que você pode realizar as coisas, porque você está o tempo inteiro se distraindo, né? Carol, fala sobre fear of missing out. O FOMO basicamente o medo que a gente tem de estar perdendo alguma coisa, né? Então, se você desliga as notícias, principalmente na época da pandemia, teve muito isso. Muito. Dá aquela sensação de... que você vai ficar para trás de alguma forma, né? E muita gente tem essa sensação de que vai ficar para trás de alguma forma. E tem uma coisa muito interessante que você falou e que eu tava refletindo esses dias. Eu tava montando alguns posts pro Inex e eu comecei a reparar. Tem muita gente que foca, né? Vende algum curso de produtividade, alguma coisa nesse sentido, e eles focam muito nisso, né? As distrações externas. É sempre a solução que ele vai vender para você é sempre alguma coisa relacionada a desligar o celular, que é uma coisa técnica, é uma coisa que você consegue fazer, você desliga e ponto, resolveu. Só que ninguém tem coragem de falar nessas propagandas que eles fazem, que as maiores distrações não são as externas. A maior distração que você tem não é o seu celular. O que tira a sua produtividade não é o celular, não é a televisão. Isso eles não têm coragem de falar. É a sua falta de autoconhecimento, é a sua falta de inteligência emocional. Só que por que eles não falam isso? Porque é muito difícil vender. Porque não vai explicar também. Não vai muito subjetivo. Você fala, isso falta autoconhecimento. A pessoa fala, Então é muito mais fácil para eles venderem uma técnica pronta, te ensinando a desligar o celular e acabou por aí, entendeu? Que é uma solução rápida, externa, que não exige você olhar para dentro. Mas a maior parte dos nossos problemas com produtividade não tá aí. A maior parte da nossa procrastinação é a ansiedade que a gente tem, que a gente fica pensando em outras coisas. Se a gente resolvesse a ansiedade, já ia resolver mais da metade do problema. Um segundo problema, que é falta de autoconhecimento, é que você procrastina muitas vezes olhando o celular porque você tem medo de tomar a decisão na próxima tarefa que você vai fazer. Perfeito. E aí você evita fazer uma tarefa que você acha difícil, que você não sabe o que vai acontecer, que você não tem autoconhecimento para entender que recurso que tá faltando você executar. E você começa a viver o futuro, prefere olhar o Instagram. E se você resolvesse internamente, já resolveria o problema do Instagram automaticamente. Mas não tem dúvida. Só que isso as pessoas não falam. Porque é difícil. Você fala, autoconhecimento, as pessoas não entendem. É muito subjetivo. Mas é isso, entendeu? Eu acho que grande parte do você conseguir viver o presente é você estar bem emocionalmente
E ter autoconhecimento, né? Trabalhar autoconhecimento cada vez mais para você entender o que te tira do foco, que te coloca em foco. Essa é uma boa pergunta. O que tira você do foco? E para de procurar sua coisa externa mesmo. Porque de dentro é que mais Não pega. sei, eu sinto isso. Não que desligar o celular não seja importante. É, inclusive, resolve essencial. Uma parte, mas não vai resolver. Mas... Enquanto não sair de dentro para fora, Carol, enquanto você achar que você comanda as coisas só pensando de uma forma consciente e racional, porque quando manda desligar o celular, é uma forma racional de você eliminar um problema. Mas quando você fala, vamos olhar para dentro, o que faz você sair do foco? Por que você está procrastinando? Você vai achar respostas que são muito internas, que às vezes tem a ver com autoestima, às vezes tem uma tarefa muito grande que você acredita que você não é capaz. Então tem crença de capacidade, crença de merecimento. São coisas muito mais profundas e que precisam ser investigadas, porque chega uma hora que você não vai resolver as coisas externas, 5% da sua capacidade, você vai fazer isso tentando controlar o racional, né? Eu resolvo minha vida no racional, eu sou uma pessoa totalmente racional. Eu falo, por você ser racional, isso eu falo para as pessoas, por você ser racional, entenda como funciona o seu inconsciente. Porque quanto mais você ter uma expansão de consciência, quanto mais você trouxer informações que estão no seu inconsciente para o seu consciente, mais racional você fica. Mais você tem capacidade de tomar a decisão correta, mais você sabe por que você está procrastinando, mais você percebe que você está desviando a sua atenção, que você está saindo do foco, mais você consegue gerenciar tudo isso, né? Sim. Eu estava vendo vocês falando agora, e quantas vezes chega uma pessoa depois do DL, ou depois de um exercício específico do DL, e fala, era isso. E a pessoa lembrava o que tinha acontecido, mas não tinha mergulhado um pouquinho mais a fundo para entender o porquê hoje ela tá agindo dessa forma, tá procrastinando, ou tá com medo de tomar uma decisão, ou tá agindo de uma forma... Tá vivendo o futuro ao invés de viver o presente, que é o tema desse podcast. Exato. Quantas vezes as pessoas passam por um exercício, passam por uma imersão, como é o DL, um treinamento profundo de autoconhecimento, e através daquilo ela começa a tomar outras decisões, começa a pensar de uma outra forma, consegue esquecer o que estava de ruim do passado, deixar, não é esquecer, mas ressignificar o passado e cortar aquilo para realmente agora estar no presente. E a Viviane falou agora bastante da mente inquieta, né? A pessoa fica vagando pelo passado, com medo do futuro, que é um dos grandes desafios. Outro desafio que eu acho que essa geração de hoje em dia tem é a impaciência, é o imediatismo. Ela começa a fazer alguma coisa e como ela não vê o resultado rápido, aquilo não dá mais motivação para ela para, e aí fica sem realmente como seguir no futuro, porque não viu o resultado no primeiro dia, na primeira semana ou até no primeiro mês. Então vou parar. Então eu acho que é um dos grandes obstáculos, um dos grandes desafios para você viver no presente é a impaciência e o imediatismo com que você deseja as coisas, né? Com que o processo. Assim, quer o resultado sem passar pelo processo, Exato. Né? E aí o processo, ele tem etapas e elas não podem ser puladas, né? A gente pensa que chega... Mas também, vamos pensar, a gente está falando tanto do agora, né? Tudo bem. Aí a pessoa, eu duvido aqui, eu vou perguntar para todo mundo, quem consegue escutar o celular na velocidade 1x? Ninguém faz isso. Taca no 2x e vive nesse jeito. Você acha que a pessoa não vai acelerar? Uhum. Ela vai criar uma aceleração normal da vida dela de fazer tudo desse jeito. Que são padrões que a gente segue. Se eu começar a escutar tudo no 2x, se eu começar tudo a fazer com rapidez, com velocidade, eu vou me tornar uma pessoa assim, acelerada de pensamento. Mente e corpo faz um sistema único. Então começa a desacelerar algumas coisas no corpo que você desacelera a mente. Eu lembro quando eu comecei a fazer aula de personal, e o professor falava assim para mim, faz mais devagar, porque aquela agitação né? E você começa a fazer exercício mais devagar,
você vai desacelerando o teu corpo, automaticamente você desacelera a mente também. Então, isso é super importante. Agora, que o jovem é imediatista, é. Por quê? Porque o mundo está muito veloz. Está muito veloz. Então, se ele não parar para pensar que existe um processo, o que vai acontecer? O que eu vejo hoje com os jovens? Todo mundo tem objetivo. Só que o que acontece? A gente muda as estratégias para chegar no objetivo. Isso deve ser feito. Só que com esse imediatismo, com essa falta de paciência, de tolerância, falta de resiliência, o que acontece? O jovem está mudando de objetivo o tempo inteiro. Eu quero casar, não deu certo, eu vou comprar bicicleta mesmo. Ele não vai mudar uma forma diferente de casar, de ver a estratégia que eu preciso para isso. Essa estratégia deu certo, não deu? Qual outro passo que eu tenho que dar? Não existe os passos, né? É engraçado como as pessoas estão pulando os passos. No item anterior eu passei o pano pro celular, né? O problema não é o celular, não, mas nessa parte de imediatismo aí entra muito a questão de redes sociais também, né? A gente está educando o nosso cérebro cada vez mais a ter dopamina muito rápido, né? Você vai passando de post em post, curtindo, aquilo gera dopamina em você. Quando você precisa executar uma tarefa mais longa, que exige mais foco, aquilo não te motiva mais. Porque você está acostumado a receber dopamina de outras formas. Então, mais rápido. Que a galera fica falando, faça jejum de dopamina, né? Que é importante e tudo mais. Na verdade, jejum de dopamina você não vai fazer, porque você produz dopamina o tempo inteiro para 1001 outras funções, além de simplesmente te motivar, né? Ela serve para colocar seu corpo em movimento e tudo mais. Então, você não vai fazer jejum de dopamina propriamente dizendo, mas o que eles querem dizer com esse termo é, poxa, desliga por uma semana, vai, todas aquelas redes, todos aqueles tipos de atividade que você faz que te geram prazer imediato. Porque aí você começa a recuperar, a treinar o seu cérebro para esperar um pouco mais e gerar recompensa. Para você voltar a acostumar seu cérebro a gerar dopamina com outras atividades que vão exigir foco antes de você receber a recompensa. Então, você volta a treinar a sua mente para isso, né? Porque a gente está treinando atualmente para conseguir recompensar cada vez mais rápido. Imediato. Pelos vídeos cada vez mais curtos que a gente assiste, né? Antigamente, por exemplo, até hoje em dia, até os youtubers estão sofrendo por isso, porque até no YouTube as pessoas não assistem mais. 8 segundos eu presto atenção em você, mais que isso não. Não assistem mais do jeito que assistiam antes, entendeu? Porque tá tudo muito rápido. Então, nesse ponto, aí sim, aí faz sentido você cortar isso para evitar imediatismo. Exatamente. Aí faz sentido. Então, vamos lá. Antes de passar para as dicas de como você pode melhorar, pode ir aprimorando a sua atenção para o presente, para que você viva o presente. Se você está assistindo no 1,5, no 2, volta pro 1 aí. Já começa a treinar agora. Legal, vocês falaram das distrações externas, que claro, todo mundo já é meio que um senso comum, né? Você gerenciar melhor o seu tempo no celular, tem aplicativos que fazem isso, que você coloca lá, eu quero 1 hora para usar no Instagram. Deu essa 1 hora, ele para. Então, tem aplicativos para você fazer isso, preste atenção em quanto tempo você está gastando com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Presta atenção nisso. Outra coisa que sempre falam, externo, é... procure um lugar para você realizar as tarefas, um lugar que não te distraia, um lugar que você tenha toda a sua atenção, que é importante, claro, mas eu queria entrar no interno. O que você pode fazer internamente para viver no presente? Muitas pessoas eu vejo, esportistas, pessoas que trabalham em alta performance, usando muito a respiração para isso. Você parar e prestar atenção na sua respiração, como você... Tem pessoas que param 5 minutos, tá fazendo uma tarefa, para 5 minutos e só respira, para realmente retomar a atenção no presente. Outra coisa que eu acho importante, a gente falou bastante isso num dos nossos episódios, é aprender a dizer não, né? Porque muitas vezes as pessoas começam a aceitar tudo que as outras pessoas pedem, por não saber dizer não, e aí não focam no que realmente é importante para elas. Porque tá atarefado com um tanto de coisas que elas aceitaram, que elas disseram sim. Então,
um dos nossos episódios atrás, qual que foi? Você lembra bem? Eu vou colocar ele na descrição para que fala sobre isso, para você aprender a dizer não. Quais outras formas as pessoas podem utilizar? Quais outras dicas as pessoas podem ter para realmente viver no presente? Eu acho que a respiração, como você falou, eu acho a forma mais potente de você se colocar no presente, porque não tem algo mais presente na gente do que a própria respiração. Então, eu sempre falo, se você está com a tua mente divagando, ou se você está perdendo foco e tal, começa a prestar atenção em como você respira, porque isso vai te levar para o presente. Então, isso faz você eliminar pensamentos futuros ou passados, elimina a distração. Então, eu diria que a forma mais potente para te colocar no presente é a respiração. Outra forma muito potente de você se colocar no presente é você descobrir coisas que te colocam em flow, né? O que te faz... o que você faz que você faria horas e horas conectado àquilo que você está fazendo, sem distração e com ausência de tempo. Tem gente que entra em flow cozinhando, tem gente que entra em flow lendo um livro, tem gente que entra em flow dirigindo numa estrada. Você precisa descobrir o que te põe em flow e viver mais esses momentos de flow. Porque esses momentos de flow são momentos que vão te colocar no presente e você vai começar cada vez mais a ter consciência do seu corpo, da sua mente, através de momentos de fluir, né? E atletas fazem isso muito. Todas as pessoas que precisam de alta performance sabem o que colocam elas em flow. Uhum. E utilizam isso para fazer exercícios de respiração, de meditação através do flow, né? E aqui a gente falou algumas dicas de como você começar a ter consciência do que te tira o foco. É isso. Prestar atenção, faz uma lista, começa a pensar sobre o que te tira o foco. E aí, nesse caso que a Viviane está falando, o que te coloca em flow. O que te deixa totalmente focado e conectado naquele presente que você está vivendo. Que aí pode ser andar de carro, pode ser fazer um esporte, pode ser fazer um exercício, tudo. Outra coisa que a gente falou um pouquinho mais cedo também foi da escuta, né? Da escuta ativa. Você realmente está conectado escutar com atenção o outro. Porque a gente tende a ficar pensando no que eu vou responder, no que eu vou falar logo depois. Então presta atenção na sua comunicação e se você está conversando consigo mesmo ou com a pessoa que você está falando. É uma maneira de você viver no presente na área da comunicação. Carol, tem alguma dica? Eu acho que é isso. Achar a tarefa que te deixa em flow. Respiração. Quem tem ansiedade, acho que já conhece a respiração diafragmática. Alguém já deve ter apresentado para você. Se você passa por algum tipo de... alguma coisa nesse sentido, né? Vou fazer o nosso jabá aqui. Uhum. Venha pro Practitioner. Você aprende a trabalhar essas partes do inconsciente que ficam te trazendo informações. Então, isso também alivia muito e te faz viver no presente. Eu ia falar de micro e macro. Eu ia falar de submodalidade. Tudo que você vai ver no Practitioner. Então, é isso. Quando você estava falando, eu estava pensando na submodalidade. Se a pessoa não vive muito em diálogo interno, que é esse, você não conseguir se conectar com o outro e não desenvolver escutativa... Ou quando tá dormindo, começa a vir quando vai dormir, vem a galera conversar com você e você não consegue dormir, porque parece que vem uma banda inteira. Então, exercícios de submodalidade, você levar o som para longe, abaixar o volume, tudo isso. E isso tudo a gente vai aprendendo no Practitioner. Eu acredito que todo mundo na vida deveria fazer um curso como o Practitioner, porque é ampliar a sua visão não para fora. É ampliar a sua visão para dentro, né? E você realmente saber quem você é, como você funciona, em que ambiente você atua, quais são seus comportamentos, quais são suas capacidades, suas crenças, seus valores, sua missão, até chegar na sua visão, né? Para quem mais o que você faz é importante. E quando a gente vai alinhando tudo isso, a gente realmente tem resultados maravilhosos. Eu falo assim que a vida sem um practitioner é uma vida muito escura, né? É você passar pela vida sem enxergar. Não enxergar para fora. A pessoa mais cega não é aquela que não enxerga para fora. É aquela que não enxerga para dentro, né? Que não sabe quem realmente ela é
e o que ela veio fazer nesse mundo. E como ela permanece no aqui e agora. Perfeito. Então, A Carol estava falando também do practitioner, eu lembrei do exercício do micro e do macro, Também, né? um belo exercício. É um belo exercício. Para você perceber, por exemplo, você vai comer alguma coisa, sinta cada textura do alimento, cada sabor. Você tá olhando para uma paisagem, começa a observar os detalhes. Aquela árvore, cada folha daquela árvore, o passarinho, cada pena daquele passarinho. Você começar a observar cada detalhe no micro e depois no macro. O todo que a paisagem forma. É uma maneira de você também desenvolver isso. E vou deixar para você fazer mais um jabazinho do Practitioner, porque realmente é maravilhoso. É um curso fantástico. É a programação neurolinguística de A a Z. Você vai aprender exatamente por que você pensa o que você pensa, como mudar o que você pensa e como você age para atingir a vida que você quer, que é a vida que você merece viver. Então é fantástico. Tenho uma vida antes e uma vida depois. São 9 dias maravilhosos, os melhores da sua vida. Com certeza. Bom que eu nem preciso fazer propaganda. Eu falei Practitioner, eles dois já resolveram minha vida aqui. Mas é isso, gente, porque realmente tem muito exercício nesse tema. Por isso que veio na minha mente. E abriu turma agora, tá? Então, se você quiser se inscrever, vou pedir. Natan, você consegue deixar o link também, né? Eu tô deixando já em todos os nossos podcasts o link, tanto do DL quanto do Practitioner. Só clicar aqui embaixo. Isso. E acho que assim, meu recado final é o seguinte: seja gentil consigo mesmo durante o processo. Sem dúvida. Perfeito. Porque é aquela coisa, né? A pessoa quer entrar em foco, aí vem um pensamento na cabeça dela. Ai, pensamento que eu odeio. Por que eu penso nisso? Eu quero te eliminar. Eu quero eliminar os meus pensamentos pra eu conseguir focar. Cara, é uma parte de você que tem uma intenção de te ajudar a fazer alguma coisa. A te avisar alguma coisa. Né? Seja mais gentil consigo mesmo. Fala pra você mesmo, pensamentos vêm, da mesma forma que eles vêm, eles vão. Eu vou conseguir resolver, por hora eu vou ficar focando aqui no que eu preciso focar. Né? Você ser agressivo com você mesmo não vai te fazer focar. Então, durante esse processo, que é um treino mesmo, você vai ter que treinar. Então, durante esse processo, que seja um treino agradável, né? E menos julgamento. É isso. Perfeito. Então, nesse episódio, a gente falou sobre o que é viver no presente, o mindfulness. A gente falou quais são os benefícios de você viver no presente, quais são os obstáculos. E agora a gente deu dicas para você estar realmente conectado no presente. Então a gente espera que, se você está aqui, com certeza você já está num processo de autoconhecimento, você já está buscando autoconhecimento, já está buscando perceber padrões seus, pensamentos seus. Então, parabéns, siga essas dicas. Vou fazer o pedido para você. Se você não segue ainda o Café com PNL, siga aqui, siga o Café com PNL, deixa o curtir no vídeo, se inscreve no canal, né, que é o siga o canal, deixa algum comentário, fala o que você achou do episódio, algum insight que você teve, ou peça temas que você gostaria que a gente falasse. Se você tá no Spotify, dê 5 estrelas pra gente entender que você gosta desse conteúdo e você quer mais. Isso ajuda bastante, dá uma motivação, um combustível para que a gente continue trazendo esses conteúdos de alto valor para você. Então, é isso. Vou passar seu Instagram, Carol. A Carol Meirelles. Mais algum recado? Sigam o Nexo Oficial no Instagram também. É isso. Isso. Até semana que vem, pessoal. É isso aí. Viviane? O meu Instagram é @VivianeLauren. E vou deixar... pedir também para vocês seguirem o Inexo Oficial, porque tem bastante conteúdo lá. Perfeito. E a gente também coloca... Toda semana a gente coloca conteúdos lá, quase todo dia. E a gente também tá fazendo vídeos em Reels, né? Reels e Story. Então o Story, como é 24 horas, é bom você seguir, porque aí você só vai estar passando aquela vez aquele Stories. E aí vai ser algum conteúdo muito legal. Então sigam o Inexo Oficial. Meu Instagram é Natan Negrelli. Vou deixar os 4 com o do Inexo Oficial aqui embaixo. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários ou manda no Inexo Oficial ou nos nossos Instagrams. Vai ser um prazer falar com vocês.
Até a Tchau, próxima, pessoal. pessoal. Até a próxima semana.